Então você é um homem branco dizendo pelos povos indígenas o que eles querem ou não, mesmo que não tenha sido perguntado a eles. Isso. Ah, Eu não perguntei diretamente, tá, eu não perguntei. entendi. Como que você tem sentido em relação às políticas climáticas aí, ambientais no governo Lula? Você acha que ele está indo no sentido certo ou errado? Parcialmente, por um lado é bom. Na verdade não, vamos repetir de novo. Parcialmente já Bom. não começou bom. Quer que eu pergunte de novo? Depois você faz um cortezinho porque eu acabei embananando. Tá. Como que você tem se sentido em relação à atuação do governo Lula na área climática e ambiental de forma geral? Você que é um estudante da área. Então, por um lado é bom, por outro é ruim. Desde que o Lula assumiu, a gente teve uma visibilidade internacional maior, isso é nítido, né? A gente retornou a conversar Tem mais viajado aberto. bastante. Isso, e inclusive tem conseguido acordos, né? Poxa, a gente voltou Só está faltando o dinheiro chegar, né? Que conseguiu bastante acordos bilionários e não chegou nem 1% ainda desse dinheiro. Mas tomara, né? Chegou não. Chegou não, velho? Ainda não. Conseguiram os acordos ali, de certa forma, teoricamente formais, né? Ali para a proteção da Amazônia, por exemplo, que são os mais importantes em termos climáticos que ele procura firmar com estados estrangeiros. Aí a gente não pode já falar mais importantes, aí a gente está esquecendo dos outros. Os mais clássicos, digamos assim. Porque tem mais visibilidade. Sim. Por exemplo, você viu agora que recentemente, em outubro, a gente bateu o recorde de queimadas de foco de incêndio lá na Amazônia, por exemplo. Viu isso? Outubro? Não sei de qual. Mano, esses dados aí... Tô fraco, tô mais pra Cerrado. Acho que pode descartar. Pô, mas a Amazônia lá é, assim, o clássico dos clássicos e tal, que se disse que teria uma maior atenção. E com esses dados assim, a gente parece não estar tendo essa atenção que se disse que teria, né? É engraçado, atenção tem bastante, os holofotes mundiais a atenção prática do governo, né? Porque teórica a gente sabe que falar até papagaio fala, né? Mas é muito complicado, de fato, eu não estou satisfeito não. Não sei se você viu também, mas no início do governo aí, a Marina Silva estava reclamando do desmonte ali, que o Centrão estava promovendo junto ao Lula, que também se vende para essa galera aí. Até para o Ministério dos Povos Originários, né? Também. A gente sabe essa questão. Então, é muita hipocrisia, é triste, é lamentável. A gente... Porra... Complicado. Não tô no dia não pra falar sobre essas coisas, mas é porque eu falo isso diariamente, mas enfim, né? Não tô insatisfeito, velho, né? Não é adequado não, tá longe de ser adequado, de forma bem... Saca? Sim. Assim, agora também você deve ter visto aí o território Yanomami, que lá no começo do governo também, do ano, teve aquele estouro lá das notícias sobre como o povo estava sendo maltratado lá, estava tendo uma vida totalmente indigna, passando fome, e aí foi feito uma atuação ali que parecia que daria resultado, mas agora em dezembro foi divulgado que as coisas continuam na mesma. O povo Yanomami continua sofrendo lá, o garimpo graças a Deus ilegal... não tá mais na mesma, né? Porra, antes estava alarmante, pô. Estava alarmante, mas diminuiu mas continua de fato. Na mesma. Não usaria o mesmo. O que diferenciaria assim pra você? Pô, atenuou, pô. O quê? De fato, atenuou. Pra falar que não teve... Não. Foram divulgadas notícias aí que o povo continua sofrendo aos mesmos moldes do início do ano ali, de fome, de desnutrição, com garimpo ilegal ali, que se buscou legalizar numa época por meio de um projeto de lei, mas que quiseram ficar contra, por exemplo. Você viu isso daí? PL 121 lá na época que buscava... PL 121 não lembro esse número não. A regularização do garimpo em terra indígena. Não, 490 era outra coisa, né? Você não lembra não, não me recordo. O que você acha assim do garimpo em terra indígena? Ué, isso é óbvio que é inaceitável, mano. Destrói o solo ali, o meio ambiente, a vida do povo, né? Você não acha que seria interessante regularizar isso daí? Por meio de uma regulamentação? Mas nas terras indígenas? Sim. Não. Você acha que qual que é a solução, então? Então, a solução primeiro é combater o garimpo ilegal nas terras indígenas, evitar isso, continuar com o monitoramento, Você acha que tem como ele deixar de existir? O garimpo ilegal? Com certeza, mas o garimpo não. O garimpo... De outra forma que não seja legalizando, por exemplo? Aí você está... Não. Regulamentando ele? A gente está tratando sobre impactos ambientais. Será que em terras indígenas é um espaço adequado para a gente poder fazer a mineração?
É que a gente sabe que o território indígena ele é gigantesco, há uma demanda populacional que seria hipocrisia nossa negar por minério que jamais vai acabar. E eu acredito que se não for de forma legal, que é o ideal e o adequado, ilegal sempre vai existir. Eu não vejo uma forma de combater isso 100%, até porque as leis hoje buscam fazer isso e a gente sabe que o que mais tem é garimpo ilegal. Qual que seria a alternativa então para você, para acabar com isso, já que as leis hoje prevêem isso e não acontece? Tá, e a gente entra com a questão da mineração sustentável. A mineração sustentável ela deve buscar espaços adequados, ambientes adequados para isso. Em terras indígenas são terras protegidas, são unidades de conservação, digamos assim, aquelas que precisam, não podem ter atividades não autorizadas. Por exemplo, Então, nesse caso, se autorizaria por meio de uma regulamentação para que o impacto mas e os impactos ambiental sim, fosse mitigado, feito da forma mais correta possível e impondo obrigações para que as empresas que promovessem a mineração ali atenuassem aquilo até mesmo para depois do acontecimento. Antes já fazendo o processo da forma correta e depois plantando árvores, reorganizando a saúde daquele solo ali. Mas aí você falou bobagem, plantando árvores, então meu ônibus. Não é... Mas será que... Não é uma forma não de se melhorar o solo ali, de se corrigir aquilo que você derrubou, que são as árvores? Porra, perdi o ônibus. Mas então, o garimpo, ele é algo... O garimpo legal, a gente tem que lembrar do seguinte, né? Sim. A mineração, ela é importante para as nossas vidas. A câmera que você está usando. Sim. Isso daqui. Pois é. Boa parte das Todo coisas mundo que a gente tem alguma coisa que vem. Pois é, do hoje minério. em dia, exato, minério. E a forma como a gente extrai, ela precisa passar por um processo administrativo legal, que é muito complexo e que nem sempre é adequado para as realidades. A gente vê em Mariana, Brumadinho, esses impactos ambientais negativos que dizimaram. Agora, em Maceió, que agora tem cidades desertas, a mineração ela ocorreu de forma correta? Não, cara, eu acho que a maioria da mineração que acontece hoje... Maceió. Essa eu não conheço, mas principalmente as que acontecem aí em terra indígena, que não é permitido, elas impactam o ambiente de uma forma negativa, só que elas acontecem ilegalmente. Exato, então, para mim, a única né? solução, a alternativa, é você regulamentar isso da forma adequada, para que, conforme a lei ambiental prescreve, a forma que o cara mitigue ali os danos ambientais que ele vai praticar para acontecer a mineração, tanto no processo quanto posteriormente. Sabe quais são os impactos ambientais que uma mineração, a atividade da mineração, ela pode causar em um ambiente? Cara, no solo, principalmente, né, na vida daquele povo. Só que um dos pontos que essa regulamentação traz ali em termos de desenvolvimento para o próprio povo indígena é que 50% de tudo que for auferido de lucro vai para eles e porcentagens em cima daquilo que for de energia também. O licenciamento ambiental, ele não passa apenas por impactos, por exemplo, na água. Ela passa por primeiro, o licenciamento ambiental ele requer uma equipe multidisciplinar que vá desde... Você acha que o povo indígena, eles são qualificados para fazerem o licenciamento ambiental? Não, eles fazerem essa avaliação, se aquilo interessa para eles ou não, a mineração ser feita lá ou não. Porque o projeto prevê isso. Se eles negarem, não vai ser feito. Mas se eles autorizarem, consequentemente, se promoveria. É mais uma vez você mexer em uma cultura que já vem sendo disseminada, extinta, digamos assim. Uma não, várias. A gente está falando não só de uma, né? A Amazônia, o bioma, ele... tem centenas de povos, no Cerrado a gente tem centenas de povos e a gente não pode tratar de uma forma unificada a nossa visão de desenvolvimento. Para essas pessoas, desenvolvimento pode ser uma coisa, para a gente outra coisa. Mas o ideal não é que eles mesmos decidam o que é desenvolvimento para eles mesmos? De fato, mas aí você vai interferir de qualquer forma, não? Não, eu acho que se você dá liberdade para eles escolherem entre fazer mineração sim ou não... Não, hoje não se pode fazer mineração em terra indígena. Mas por quê? Eles precisam por causa da lei. Eles querem fazer mineração? Então, esse é o ponto. A lei apresentaria a possibilidade de eles poderem optar por isso. Para eles mesmos e para a própria sociedade também se beneficiar disso. Não, isso não faz sentido. Você percebeu que você cai em contradição? Ué, por que não? Eles escolhem se vai ter mineração ou não, qual que é a contradição nisso? E a sociedade se beneficia com minério. Os Yanomamis, eles mineram, por exemplo, ouro para poder fazer alguma
algum instrumento, algum insumo para smartphone? O ponto é esse hoje. Hoje não se pode fazer, em qualquer hipótese, é Qual ilegal o a interesse mineração. deles, então, a mineração no território deles? Cara, se desenvolver é um dos pontos, mas eles Mas quem diz mesmos que vai eles ser estão quem vão desenvolvidos? determinar. Pois é, esse é o ponto. Não é eles que vão dizer isso. Quem sou eu e você para dizer? Exato. Então, não é interessante que eles tenham Mas eu liberdade para testar isso? Eles têm, verdade. Não tem, cara. A lei hoje proíbe, de forma... Proíbe justamente porque eles decidiram isso. Não foram eles. Foram. Foi o governo. O governo é indígena, cara. Não é. Não, mas se você for olhar É lei desde a do construção Estado. das lutas ambientais, socioambientais, povos indígenas, em sua maioria, não querem mineração nas terras deles. Eles têm o estilo base de em vida quê, deles. Uai, com base em qualquer estudo que você for ver. Posso abrir um na sua frente agora. Abre aí. Que diga que o povo indígena quer, em sua maioria, que não haja mineração nas suas terras para o próprio Você desenvolvimento. conhece o Instituto Socioambiental? Cara, eu já ouvi falar. ISA? Lá a gente tem disponibilidade de centenas de dados antropológicos, ambientais, povos indígenas no Brasil. A luta indígena no Brasil, ela começa muitos séculos atrás. Você sabe, né? Desde a Sim. invasão. Então, aqui a gente tem uma amostra Povos Indígenas do Brasil, do Instituto Socioambiental. Recomendo para que, olha só, olha isso aqui é um nome, um nome não, são vários nomes que a gente tem das várias etnias que existem no Brasil. Você imagina um tanto de língua que se tem, um tanto de diversidade, um tanto de conhecimento. Será que para eles é necessário, por exemplo, um smartphone? Você não acha que seria muita Não, para a prepotência cultura nossa deles sem a interferência a gente achar humana. que a gente que tem que decidir isso? Não é mais interessante que eles decidam? Exato, mas escutando, a gente sabe que eles não querem isso. Apenas aquelas pequenos grupos, Cara, ou pequenas pessoas que vamos- optam por querer se corromper, porque é muito comum. Vamos O combinar, homem ou branco, você ele me chega- mostra aí uma pesquisa Ai, ali meu que de filho. fato apurou que eles não querem se desenvolver como um homem branco, digamos assim, ou a gente tem que consultar individualmente cada um deles, porque assim, eu acho que dá pra gente combinar que muitos devem querer. Então, eu acabei de te dar respostas, não sei se você viu. Não, cara, você Aqui a gente mostrou pode aí clicar. as várias etnias aí, né? Olha, vou Só. clicar na Arauaté. Os Arauaté são um povo tupi-guarani de caçadores e agricultores da floresta de terra firme. Estamos no meio, dizem os Arauaté, da humanidade. Habitamos a terra, este patamar intermediário entre os dois céus. O mundo subterrâneo, povoados pelos deuses que axilaram. E aqui, vamos procurar informação, vamos ver nome da população, localização, histórico de contato, território e territorialidade. Você lembra daquela cena famosíssima do Davi Copenal chegando com o facão no gogó do maluco? Que queria passar meu Deus, que queria permitir a usina termoelétrica? Termoelétrica não, meu pai amado, hidrelétrica. Na terra deles. Aquilo é um representante de um povo, por exemplo, que não está representando, que não quero invasão na minha terra. Ele Tá tem um poder de iluminado fala, agora. né? Show. Tem um poder de fala, né, velho? Não tem? Tem, mas ele não pode determinar o que a maioria quer ou deixa de querer também. Né? Mas que maioria você tá falando? Não entendi. A maioria do povo indígena. Você concorda comigo que maioria temos do povo milhões? indígena Temos milhões de indígenas por aí, Brasil afora. Temos, É. né? Como garantir se em uma determinada etnia específica eles não vão querer, por exemplo, se desenvolver e essa mineração legalizada que vai tanto fazer bem para o homem branco, de certa forma, vai fazer bem para eles, pode fazer no entendimento deles próprios. São Os eles que Yanomami vão fazer querem. essa Vou te dar um escolha. exemplo, porque você deu o exemplo Esse é dos o ponto. Yanomami. Os Yanomami querem? Ah, não sei se eles querem, mas Os Yanomami não tem nem querem? como Não hoje. querem. Não tem como hoje. Eles têm que ter a Por que que eles liberdade de, querem? se quiserem, fazer. E se não quiserem, não fazer. Mas eles não querem. Esse é o danado. Com base em quê que eles não querem? Uai, meu, nas lutas. Nas lutas. Tem algum estudo aí afirmando? Dia a dia, por exemplo. Por que eles estão tendo tantas lutas contra o garimpo ilegal, por exemplo, lá? Eles não querem garimpo lá. Então, ilegal não é bom, só O faz modo mal. de vida deles Por isso que seria modo interessante de ser vida legal, já deles. que vai. é diferente do nosso. Eles não precisam dessas coisas que a gente quer empurrar pra eles. Ah, o indígena não precisa ter um celular, se ele quiser.
Se ele quiser, ele pode ter. Mas ele não precisa. Mas, hoje em dia, isso se mostra pertinente para eles para combater muitas coisas. Entre elas, a desigualdade. O acesso à informação, que é um direito brasileiro que a gente tem. Mas você disse que eles não precisam. Por que você acha que eles não no contexto precisam? atual. Se a gente não tivesse interferido no modo de vida deles, eles estariam na deles até hoje. Mas hoje em dia se mostra interessante, importante a luta social deles. Eles terem acesso aos bens que a gente precisa, de comunicação, de saúde, coisas básicas pra gente, pra eles também são, porque eles são humanos, terem acesso a isso para poder sobreviver. Porque os impactos, a dimensão que a gente tem de impactos hoje é grande, pô. Não dá mais pra gente. Não dá mais pra gente poder ignorar isso. Olha só. Aqui tem, território e territorialidade. Aqui a gente tem uma história, por exemplo, olha. Área proibida para, Governo Federal, Ministério da Justiça, Fundação Nacional do Índio. Você vê alguma alternativa, então, para que não aconteça mineração de forma nenhuma? Já que você acha que esse é o caminho? De forma nenhuma. No território indígena? No território indígena não pode ocorrer. Voltando ao ponto, você não acha que eles mesmos têm que ter a liberdade de determinar se querem ou não? Eles batalharam. Cara, aí não fala nada sobre mineração, não tem nada a ver com o contexto mineração. Mas isso você que importa, esse é o nosso contexto. Você pode ir um pouco além, você pode interpretar a mensagem daquele texto e compreender, interpretar. Você, enquanto homem branco, vai interpretar essa mensagem que você mesmo disse que não é capaz de me fazer entender a cultura deles para determinar se eles querem mineração ou não? Não, eu falei isso, você interpretou errado. Ué, Estou querendo dizer que é o seguinte, eu entendi a cultura deles, foi o que você falou. Eu entendi a cultura deles. Eu entendi o que a mensagem quis passar acerca da cultura, mas esse não é o ponto. O ponto é liberdade de escolha para eles decidirem se querem ou não mineração. E eu estou te dizendo, eles só podem fazer isso se disserem individualmente cada um ou houver uma pesquisa que ateste o que, de forma geral, aquele povo quer. É isso. O nosso contexto é mineração. Na sua visão, o que faz de determinante num textinho desse, de algumas linhas aí, atestar que eles querem ou não mineração na terra deles? Primeiro que a gente não leu sobre isso. Então, exatamente, você foi para um outro ponto para falar da cultura deles. Não, mas a gente foi um pouco mais além, um pouco mais, digamos assim, hierárquico, porque a gente está entrando em um subtópico. A gente está entrando no tópico de demarcação, correto? Aquela terra ela foi demarcada. Só que, sabendo que o modo de vida dessas pessoas não é de se apegar a um território... E o que garante que eles não querem aperfeiçoar ou remodelar a forma como eles atuam para que haja mineração e eles possam se desenvolver a partir da grana que vai ser gerada ali para o próprio povo? Eles mesmos. Eles mesmos? Eles falaram em quê? Em que momento? É esse o ponto, cara. A gente está repetindo... O modo de vida já é uma resposta. Você tem um modo de vida hoje. Você garante que você não vai mudar esse modo de vida amanhã, daqui 10 anos, quando você tiver conhecimento em relação a algo novo, por exemplo, que possa te facilitar a vida, como seria a mineração para eles? Isso acontece em terras indígenas. Tem um documentário da Davi Copenau. Não, você mudaria ou não? Pode mudar ou não? Mudar? A gente muda. A gente então, por que eles não podem mudar também? A resposta que eu estou te dando, eles mudam. Só que você está falando esse de um grupo. Você acabou de concordar que eles podem querer, sim. Eles querem. Então, a mineração eles podem querer. Eles querem, eles têm o poder de querer. Só que, primeiro, eu não sou igual a você, aquela pessoa não é igual, enfim, ninguém é igual a ninguém. Só que a gente, geralmente, se une a grupos sociais porque a gente se encontra naquele ambiente, correto? Sim. Eu me assemelho a ti, à causa, por exemplo. Eu estou na causa ambiental porque eu me assemelho à causa. Mas você concorda que mesmo em alguns grupos sociais há pensamentos divergentes? Exatamente. Então é isso. Por exemplo... É sobre isso. Eles têm que ter a liberdade de determinarem o que querem da própria vida e o que não querem. É esse o ponto. Eles têm. Então, em relação à mineração, não tem. Um homem branco disse que não vai haver lá. Por mais que eles queiram. Aí que vem. É o homem branco, mais uma vez, decidindo o que eles querem ou não. E é o que eu estou te dizendo que o projeto de lei 121 ali trazia de possibilidade, para que eles tenham a liberdade de querer... Nem todos. A maioria não quer minerar. A maioria não quer minerar. Aí a gente vai ficar no looping, cara. Porque é o que eu estou te dizendo, não tem como a gente determinar por eles. Vai ter quem queira. Não, a gente não está determinando. Pode ter uma maioria, eles se organizando para decidir que queiram. Isso já existe. O quê? Isso já existe. A maioria do grupo.
Por exemplo, a maioria de... Mano, A maioria não quer, é isso que você tá a maioria dizendo. de um grupo não quer mineração. Com base em quê? Com É base isso, na pô. própria causa deles. Nossa. Você não... Não, então, tudo bem. Acontece. Acontece mesmo, estamos vendo. Quando a gente não respeita a nossa terra, a gente acaba adoecendo. Por exemplo, caso de dengue, por exemplo, febre amarela, malária, Covid-19, outras doenças, que pessoas que vivem naquele modo de vida não têm acesso, mas a gente vai lá, acessa, modifica o modo de vida deles, alterando a terra, o uso e ocupação da terra, e acaba trazendo outros impactos. Isso, Então tudo sempre é sobre nós, nunca é sobre eles. não. Eu tô falando Eles da não terra. podem ter a autonomia e a Eles têm liberdade. autonomia. Não tem, Por que cara, que eles é isso. guerreiam pra poder tirar o homem branco de lá? Eles não Porque eles podem não se querem desenvolver em mineração. relação à própria terra. Eles não querem, talvez, desse jeito que é hoje, porque eu acho que realmente ninguém tem que querer, porque é horrível Você já ouviu e falar em só terra promove preta mais de- destruição. Agora, fazer de uma forma regulamentada ali, que se Não, terra mitigue indígena, os mano. impactos, Eu particularmente não. é a solução. E aposto, eu tenho certeza. Na verdade, eu vou ser bem... Você tem digamos certeza assim, que... absoluta que a maioria dos povos originários não querem mineração na terra deles. Tá, então você é um homem branco dizendo pelos povos indígenas o que eles querem ou não, mesmo que não tenha sido perguntado a eles. Isso. Ah, Eu não perguntei diretamente, Tá, eu não entendi. perguntei. Mas compreendendo o contexto social, socioambiental da luta deles, eu compreendo que eles não querem. Eu não preciso fazer um ensaio estatístico para poder compreender que eles não querem mineração ilegal na terra deles. Não é ilegal, é o que eu tô te dizendo, seria legal, Tampouco seria... legal. Tampouco legal. Tá, e qual que é a alternativa para que a mineração não ocorra de forma nenhuma, já que essa é a sua solução aí? Como que isso seria evitado, já que a lei hoje não garante isso? Continua acontecendo. Na terra indígena. É. Bom, primeiro que a terra indígena ela não permite, hipótese alguma, mineração, né? Mas acontece de forma ilegal, né? Exato. Como que a gente evita de acontecer? Então, já que... Monitoramento, fiscalização. então hoje não há esse Combate. monitoramento, esse combate. Ah, mas ele é insuficiente. É O isso a que eu gente tô pode falando. melhorar? É, como? pra Como? isso? Sugere aí uma Por alternativa. exemplo, quem sabe contratar mais funcionários do IBAMA, que são responsáveis por isso? Tá, aí a gente contrata diversos funcionários do IBAMA ali, e aí você acha que isso vai conter em todas as áreas indígenas desse território que é enorme a mineração ali nessas terras. É uma solução Não é uma totalmente fórmula eficaz. mágica, mas é o que a gente tem hoje disponível. Que não funciona, né? Não funciona porque há um desmonte, né? E você acha que colocar mais algumas pessoas lá com estado Qualificadas. mas com estado inchado, como se tem hoje, o que a gente sabe que tornaria mais difícil ainda colocar um número que teoricamente fosse necessário. Então você acha que regularizar um crime Vai- seria importante? Não, isso seria, não é um crime. Solucionaria. Você vai regularizar um processo de mineração que, como você bem disse aí, todo o povo demanda por isso, ou seja, vai continuar acontecendo sempre e você vai tornar E a ele mineração, o mais e a mineração de Brumadinho, de aperfeiçoado, Mariana, mais de adequado Braskem, possível. ela foi regularizada, ela passou pelo licenciamento ambiental. Mesmo assim, levou a grandes impactos ambientais. E eles pagaram as multas que eles precisam pagar? Não, não Que pagaram. paguem, e se observou que eles não cumpriram determinados objetivos que tinham que cumprir, por isso que deu no Que não deveriam desastres. ter, que E por exatamente, isso, que não deveriam e ter por isso, passado. Exato, pô. não, Exato. é Imagina por isso que eles estão pagando e exato. vão pagar pelo Não que estão pagando pelo suficiente. vão pagar. Estão respondendo, Jamais. pelo menos. Vidas foram perdidas. Esse é o ponto. Aí a gente volta no nosso assunto anterior lá da criminalidade, né? Não tem como reparar vidas perdidas. É. E alguns anos de cadeia não vai reparar isso também, Não. né? Então, nosso sistema judiciário, nossas leis que estabelecem pena X estão suficientes? Nesse ponto Parecem aí que já não já é. De fato, é muito complexo. Mas compreendendo, voltando ao tema indígena, eu digo mais uma vez, com toda certeza, que a maioria dos povos originários não querem mineração na terra deles. Porque o modo de vida deles é um. Toda essa cultura que a gente pensa que, poxa, o desenvolvimento que a gente precisa levar, o progresso, vamos construir estrada, vamos construir prédio, etc. Nem sempre é a forma que eles querem viver. Essas pessoas querem viver.
Tá, eu só acho assim, entendo que você pensa diferente, mas eu acho que eles deveriam determinar por eles mesmos mas o que eles determinam, é a querem. luta. Não Só é. que, assim, de fato, eles não têm êxito. Você abrir a liberdade voz. para que a lei garanta a eles a possibilidade Então, de se fazer ou não, isso de fato é garantir a autonomia. Sabe como é que a gente Hoje, pode fazer do isso, jeito então? que acontece, não é autonomia. Então eu acho que você vai concordar comigo. Então, para a gente dar autonomia para esses povos, a gente deveria abrir espaços públicos de discussão para essas pessoas. Não, mas eles têm as possibilidades de se candidatar, de prestar concurso. Mas você acha que é igual? Tem cota na faculdade, inclusive. É adequada a cota? Cara, eu acho que cota não deve... A gente entra em outro ponto. Eu acho que cota não deveria existir da então, forma como é que que a gente vai é escutar cota essas social, não pessoas cota que não como têm é hoje. acesso ao mesmo acesso que a gente tem a falar? Ué, você mesmo não quer que elas se desenvolvam? Você disse que a Não, cultura... não. Que você disse que é desenvolvimento? a cultura O que é onde ele está, desenvolvimento? desenvolvimento para mim é você poder melhorar, pelo seu próprio entendimento do que é melhorar, a sua própria vida. Então, eu não posso dizer pelos povos indígenas se eles querem viver essa cultura deles, clássica ali, tradicional, para sempre. Eles mesmos vão determinar se eles querem ter um iPhone, se eles querem estar na faculdade, se eles querem ocupar um cargo eletivo, e o Estado tem que simplesmente dar a possibilidade, por meio de leis, que eles possam exercer sua plena liberdade, a sua autonomia. Eu acho que é totalmente sobre isso. Não vai ser eu ou você, igual você está meio querendo falar para eles, que vai falar para eles. Eles que sabem o que é desenvolvimento para eles mesmos. Bom, eu manifestei com base no que eu conheço, vivenciando, com Mas você não pessoas acha que o mais estudam. adequado é eles mesmos falarem por si, não você? Tamo junto! De fato, eles falam, né, velho? Eles falam. As lutas, por exemplo, manifestações. Mas é um contexto específico, mineração. Assim, a gente vê que as lideranças falam e a gente sabe também que tem um movimento político, partidário por trás, que traz essa galera pra cá com tudo pago Que bom, e tal. que bom. Porque imagina se não trouxesse pra Brasília. Será que a gente ia escutar? Mas você acha que isso é autonomia ou é o partidos políticos falando por meio do povo indígena? Nem sempre, pessoal. Vou te dar um exemplo. A última Nesse que a caso, gente teve... Não é muito mais interessante eles dar autonomia de verdade eles arrecadam por meio de doações, muitas vezes, para poder vir para as manifestações. Isso por meio de doações, por meio de trabalho que eles fazem, vendendo os insumos que eles sabem produzir. Eu acho que a gente vai concordar num ponto, que é de que a maioria ali não tem conhecimento do que está fazendo de verdade. As lideranças realmente têm e tem uma interlocução com o partido político. A maioria não sabe. Você já teve manifestação indígena fazendo esse trabalho de questionamento para indígenas aleatórios assim? Como assim? Tipo isso aqui, eu fiz. E eu vi que a maioria não sabia nem por que estava lá. Então, assim, tudo dá a entender, conforme a gente já pensava e eu com base no meu vídeo, na minha experiência empírica, que eu fui lá já em algumas manifestações, conversar com eles mesmos, né? E a maioria não sabe por exemplo, na época do PL 121. Não fiz, mas eu tive o contato, é o que eu te falei. Ou a gente tem um estudo científico, ou a gente vai conversar diretamente com essas pessoas. Eu, empiricamente, fui conversar diretamente com elas e, infelizmente, a maioria, nem mesmo as lideranças, sabiam do que o PL 121 tratava e alguns, quando eu expliquei, concordaram que era muito mais benéfico para eles mesmos. Tá aí o vídeo, quem quiser ver, só colocar aí Manifestação em Terra Indígena ou Wilker Leão. O que acha? Aí você acha que seu vídeo ele é suficiente para poder... Não é suficiente, mas é uma amostra que vence o seu ponto, por exemplo. Eu não estou falando por eles, eu deixei eles mesmos falarem por si. Se você quiser dizer que vence, tudo bem. Respeito a sua opinião. Não dá para concordar com isso, não? Não, eu não Porque é mais interessante eles falarem por si do que eu e você aqui, teoricamente, ficar achando o que eles consideram a respeito de mineração, por exemplo. Eu fui lá e pedi para que eles falassem sobre isso. E falaram. Que bom. Que bom. Você achou então pessoas? Legal. Legal. É o mais adequado. Se você acha, tudo bem, né? Isso é a sua opinião. Uhum. Mas aí a gente tem que lembrar que a gente vive em sociedade. Que a voz de uma pessoa não vai se sobressair sobre as demais. Mas você acaba meio que indiretamente também, por meio desse argumento, defendendo o meu ponto. Eu acho que é isso, cada um tem que falar por si. Os indígenas têm que falar por si. Infelizmente, eu não consegui falar com mais gente do que o necessário. Mas eu acho que eles têm que falar por si. Mas você está me empurrando a ideia. Eles falam. Eles falam pelo mecanismo que eles têm disponível, que ainda é insuficiente para poder escutar tamanha diversidade cultural. Só para você ver ali que a bateria está acabando, em qualquer momento vai desligar sozinho. De boa, galera? Quer parar por aqui, então? Acho que sim. Salve Cerrado, salve o meio ambiente. Quer mandar um recado final aí no vídeo? Se quiser, aproveita aí que tá acabando.
Cara, não sei, velho. Tu me pegou num dia assim bem... se quiser, pô. Não, mas tá de boa,